Então vamos falar da competição da pesca embarcada ao Oxigã, que em Portugal tem três grandes circuitos. Portanto, o circuito da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, que é o campeonato que dá acesso à seleção nacional. Quando a Federação tem provas internacionais, é da classificação do ano anterior que saem os três ou quatro selecionados para fazer provas de Taça do Mundo, Campeonato do Mundo, etc. Tem o Bass Nation, que é uma entidade americana que tem por diversos países campeonatos que depois o vencedor vai disputar aos Estados Unidos uma prova. E temos este ano um grande circuito, que é o circuito Challenge da ADX Tour, que é certamente o maior prize money e talvez de quantidade de barcos, o maior circuito que se realizou em Portugal e que se está a realizar neste momento. A pesca embarcada de competição é um pouco diferente da pesca de margem. Quando na pesca de margem, como se explicou, há alguns setores, na pesca embarcada de competição não há setores. Portanto, como se pode pescar em toda a barragem, há só um único setor, digamos assim. Portanto, é uma classificação geral apenas, em que o primeiro faz um ponto e assim sucessivamente. Primeiro um ponto, segundo 2 pontos, terceiro 3 pontos. Quando chegar ao fim, aquele que somar menos pontos é o campeão. Como é que isto é feito depois em termos de organização? Quando são mais de 40, 50 barcos, quando são muitos barcos, as partidas são feitas em voos de 5 ou 6 barcos. A organização é que faz essa opção mediante o espaço que tem no rio para os arranques. É feito em voos de 5 ou 6 barcos que saem de 3 em 3 minutos esses voos, ou seja, é sorteado um número, há uma listagem dos números, é sorteado um número. Saiu, por exemplo, o número 25, o primeiro voo a sair é o 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Arrancam ao sinal e depois, só passados 3 minutos, é que voltam a sair os números seguintes. Quando chegar ao último inscrito, volta ao número 1, número 2, número 3 e assim se faz a partida. A chegada é feita, dependendo das competições, as provas normalmente são de 7 ou 8 horas seguidas e, portanto, a competição é feita dessa forma, 7 ou 8 horas. Quando chegam, é efetuada a pesagem. A pesagem normalmente em todas as provas agora já é feita à grama, são balanças à grama e, portanto, faz com que dificilmente haja empates. Houve um caso curioso no ano passado de uma prova em que do primeiro para o segundo classificado a diferença foi de 3 gramas. Portanto, quer dizer que realmente foi uma coisa muito justa, muito apertada, muito equilibrada e muitas vezes isso acontece, principalmente nos primeiros classificados. Acontece ser sempre bastante equilibrado. As equipas são de 2 atletas, cada barco são 2 atletas e normalmente leva um júri, alguém que vai no barco connosco para ver se não há anomalias, se não há batota, digamos assim, para que seja tudo, é um árbitro que ali vai e que nos acompanha durante a prova toda. Não se pode encostar à margem salvo necessidades como uma necessidade física, uma necessidade fisiológica ou uma coisa assim e, portanto, tem que se andar sempre dentro da água durante as 8 horas. Tem que se guardar, quando a gente encosta para algum pesqueiro, tem que se guardar, respeitar o espaço de 100 metros para a frente e 60 metros para trás de uma embarcação. Temos que ter sempre esse cuidado de não estar a cair em cima de pesqueiros de outras embarcações para não arranjar problemas nem confusões. A quantidade de peixes que se pode capturar numa prova é ilimitada, obviamente, mas que só se podem apresentar 5 peixes à pesagem. Normalmente faz-se uma seleção dos 5 peixes maiores, temos balanças no barco para pesar e para ver quem são os maiores, para atingir um nível dos 5 maiores peixes no final da prova. Quando há uma troca de um peixe maior por outro mais pequeno, o mais pequeno tem que ser imediatamente restituído à água. Portanto, não podem ter mais que 5 peixes no viveiro e é para isso também que o júri lá está, é para isso que o júri acompanha os barcos, acompanha no barco, que é para não haver batota também a esse nível. Esta competição é importantíssimo manter o peixe vivo, portanto os peixes só contam estando em perfeitas condições e, portanto, é muito importante que os barcos tenham viveiros de forma adequada
a que os peixes estejam vivos, com renovação da água, principalmente nos dias de muito calor. Nos dias em que os peixes estão a comer mais fundo e aqueles peixes que são capturados mais fundos, tem que se ter alguma metodologia depois a cuidar deles, portanto é complicado muitas vezes também manter o peixe vivo. Isso é outra coisa que nos obriga a ter algum cuidado durante a competição para manter o peixe vivo. De resto, há sempre uma sã camaradagem, o pessoal, principalmente no final da prova e no início da prova, muitas vezes já há pequeno almoço, convívio, para que a gente converse, porque tem uma diferença grande da pesca de margem. Enquanto na pesca de margem estamos todos ao pé uns dos outros, 10 em 10 metros, e vamos falando uns com os outros, nesta prova calhou-nos este ao lado, na outra prova calhou-nos outro ao lado. Na pesca embarcada, não, arranca-se, só estamos em contacto uns com os outros antes da partida e na chegada, porque depois, durante as 8 horas de prova, como se pode explorar toda a barragem, cada um vai para o seu lado. A barragem, por exemplo, o Castelo do Bode, tem cerca de 63 km desde a parede da Boçã até à parede do Castelo do Bode, portanto há muita massa de água para explorar e não há aquele convívio que há noutras pescas de maior proximidade. Outra situação que existe na competição de pesca embarcada é que não há zonas como há na pesca de margem. Por exemplo, na pesca de margem há os regionais, etc., que é pessoal mais dali. Não, aqui é pessoal do norte ao sul de Portugal. Há boa amizade entre todos nós, é claro que há muita concorrência. Neste circuito ADX Tour, o principal prémio é apelativo, é um valor bastante elevado e, portanto, faz com que haja alguma concorrência. Apesar da amizade entre todos, há sempre quem esconda os seus segredos, que venha treinar e que, obviamente, veio treinar, gastou o seu dinheiro, fez o seu investimento no treino, não vai estar a dizer a toda a gente como é que pescou ou como é que apanhou os peixes. Os pescadores portugueses têm muita qualidade, aliás, temos o Joaquim Moio, que já foi campeão do mundo, temos outros pescadores que também já fizeram grandes classificações em taças do mundo e campeonatos do mundo e, portanto, tudo isso são coisas que mostram que em Portugal a pesca também está no bom caminho. Apenas precisamos de mudar mentalidades de forma a que cada vez mais se pesque e se devolva ao peixe à água. É muito importante. Eu sei que o axigã é um peixe que tem muita qualidade gastronómica e que é muito bom, mas é importante que a gente... Não é pecado nenhum levar um peixe ou dois para casa de vez em quando para se comer. Não, não é pecado nenhum. É pecado é fazer chacinas de mortandades de peixes que muitas vezes se vão estragar e que não vão ter o aproveitamento necessário.